Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, neste vídeo nós vamos abordar um assunto muito interessante, extremamente revelador e que muitos não se atentam. Bom, como muitos devem ter visto no título do vídeo, é sobre Jesus e a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, primeiro de tudo vamos ler o versículo lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. É aquela passagem aí que ele traz pão e vinho para Abraão e Abraão abençoa ele dando aí 10% de um despojo que ele roubou de outro rei, que era para dar para outro rei. Ele pega 10%, que 10% em latim significa dízimo, então ele dá esses 10% para Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrando, naquele tempo de Abraão, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e ainda não havia chegado o tempo de Jacó, que era o pai das 12 tribos, que ele era Israel. Não havia chegado assim também Moisés, a quem Deus veio dar por intermédio de anjos a lei. Ou seja, ainda não existia os filhos de Israel, não existia Jacó, não existia a lei, Moisés, não existia o sacerdócio levítico. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, era um sacerdote livre. Mas existem algumas profecias a respeito de Melquisedeque. Uma delas está lá em Salmos 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa profecia é referente ao Messias, a Jesus, que viria segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo uma ordem livre. Mas quem foi Melquisedeque? Bom, Melquisedeque foi o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Não há muitos relatos nas escrituras sobre Melquisedeque. Ninguém sabe a origem de Melquisedeque, de pai, de mãe, ninguém sabe muita coisa. Não há muitos detalhes nas escrituras sobre Melquisedeque. Mas nesse vídeo o foco não é Melquisedeque, e sim Jesus. Indo lá para Hebreus capítulo 5, versículo do 9 ao 14, olha o que diz. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que significa que aqueles que querem ser mestres ainda há uma necessidade de serem ensinados? É porque esse era o tempo da lei, que a lei ela criara muitos mestres, muitos sacerdotes, onde eles com o tempo eles haviam de ser ensinados novamente. Por isso necessitavam de leite, porque a lei ela não podia aperfeiçoar essas pessoas, ela não podia aperfeiçoar esses santos. Quem aperfeiçoou foi Cristo quando morreu na cruz, como nós vamos continuar vendo. Em Hebreus ainda no capítulo 7, versículo 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, por esse motivo, por causa da lei não puder aperfeiçoar ninguém, não puder aperfeiçoar nada,
teve uma necessidade de se levantar um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi Jesus, e não mais um sacerdócio segundo a ordem de Arão, que é o sacerdócio levítico. Em Hebreus ainda, no capítulo 7, versículos do 17 ao 19. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então, olha só é possível chegar a Deus por uma esperança superior, que é a nova aliança em Cristo, que é Cristo e não é a lei. A lei não podia aperfeiçoar nada, não podia, com os seus rituais de ano após ano, de dia após dia, dos seus sacrifícios, o seu culto que tinha que ir ao templo, essa prisão que era a lei, não podia aperfeiçoar os santos. Quem fez isso foi Cristo, se tornando sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem da lei. Por isso mudou a lei, mudou o sacerdócio. Houve também mudança de lei. Bom, mas então como funciona isso? Como funciona tudo isso? Como assim Jesus é um sacerdote livre segundo a ordem de Melquisedeque? O que acontece com a lei? O que acontece agora na nova aliança segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus, o sacerdote? Bom, para entendermos, vamos lá para Romanos, capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne para morrer na cruz para nos livrar do pecado e nos livrar também da lei, das ordenanças de morte que tinha a lei de Moisés. Porque agora nós recebemos o Espírito Santo, que eles não recebiam durante o tempo da lei, segundo todos os preceitos da lei, as ordenanças da lei, toda a vivência da lei, todos os rituais e o culto feito durante a lei. Eles não poderiam ser aperfeiçoados, pois fomos aperfeiçoados em Cristo. Ele nos enviou o Espírito Santo para que nós andássemos agora em espírito e nos livrasse da lei. Gálatas, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, essa lei, essa ordem de Melquisedeque, esse sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio livre, ele nos libertou para a liberdade. E não é para voltarmos a um jugo de escravidão que era a lei de Moisés, como eles fazem. A lei de Moisés tinha que ir até o templo de Salomão para cultuar, para ali celebrar as festas fixas, que era o culto segundo a lei, para fazer os rituais que tinham o batismo, a Páscoa, para se submeter a um sacerdote, a um sacerdócio que era o sacerdócio levítico. Então todo esse ritual, todas essas ordenanças, tudo isso é o que representa hoje a igreja, que é um templo onde as pessoas vão cultuar a Deus. Ali eles se submetem a um pastor, fazem rituais como Santa Ceia, como batismo, e todos esses preceitos da lei, eles voltam a essas ordenanças. Eles estão voltando a essas ordenanças que Cristo nos libertou. Portanto, eles estão se desligando de Cristo para voltar a esse sacerdócio levítico.
quando Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus é um sacerdote livre, é para essa liberdade que ele nos libertou. Vamos lá para Efésios, capítulo 4, versículos do 11 ao 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então olha só, ele mesmo que é em Deus, Cristo, Jesus estava junto antes de se fazer carne. Ele deu uns para apóstolos, que são os apóstolos, outros para evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, deu outros para pastores e mestres. Esses pastores foi Abraão, Jacó, Moisés, Davi, esses pastores e alguns outros também, e alguns mestres também. Os profetas foram os profetas maiores e os profetas menores. Ele deu esses para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos eles chegassem, o conhecimento da plenitude de Cristo. Como assim? Através das profecias, através de tudo que se realizou pelos apóstolos, pelos profetas, pelos pastores, que foi Abraão, Davi, todos eles, tudo que se realizou foi dado por intermédio de Deus para que todos que hoje se encontram não só nesta geração, mas como na geração passada e também na vindoura, todas essas gerações depois da cruz de Cristo viessem a ter o pleno conhecimento da plenitude de Cristo, da fé, da graça. Mas como assim? E por que Deus então não enviou Cristo lá no tempo de Abraão para então ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e assim todos estarem em Cristo na liberdade? Que se isso ocorresse, ninguém acreditaria em Deus e ninguém acreditaria em Jesus, já que Deus ele não deu nenhuma testemunha e muitos não acreditam nem nos dias de hoje, depois de tantas passagens nas Escrituras, depois de tudo que Deus fez, depois de toda a história, nem os próprios religiosos acreditam, nem os fariseus da época de Jesus acreditaram. Imagine se ele fizesse isso naquela época sem prova alguma. Ninguém iria acreditar. Portanto, Deus escolheu Abraão e escolheu um povo, que foi os judeus, a descendência de Abraão. Da descendência de Abraão veio Jacó. Jacó, portanto, teve 12 filhos, onde se tornaram as 12 tribos de Israel. Deus então foi com eles e prometeu que seria com eles se eles obedecessem. Mas a grande maioria deles não obedeceram. Eles foram rebeldes, eles desobedeceram a Deus, eles se prostituíram com outros deuses. Então, Deus permaneceu fiel com eles até o fim e enviou profetas a eles que profetizaram sobre a vinda de Jesus, profetizaram sobre a vinda do Messias. E como lemos em Salmos, Jesus ele seria segundo a ordem de Melquisedeque. E quando todas as profecias se cumpriram, que foram a prova do que Deus tinha ordenado para eles, quando Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, trazendo assim com ele testemunhas, que foram os profetas durante a lei, assim como todos aqueles que também viveram e que creram na palavra e que não foram desobedientes também durante a lei. Ele trouxe esses como testemunhas e que depois foram perseguidos também, assim como Cristo, como os profetas e como os apóstolos foram perseguidos. Todos eles foram perseguidos e mortos pelos próprios judeus. Então Deus ele enviou os anjos para dar a lei, para Moisés falar com os profetas, para falar com o povo sobre a vinda de Jesus, para que hoje nós tivéssemos conhecimento da plenitude de Cristo. Porque se não fosse esse tempo da lei, se Deus ele não desse esse tempo da lei, hoje nós não acreditaríamos em Cristo e em Deus, não acreditaríamos porque não haveria provas, não haveriam testemunhas, não haveriam relatos bíblicos.
como as escrituras hoje que nós temos, não haveria essa escritura, já que não há relatos sobre Melquisedeque, assim como Melquisedeque foi sacerdote, foi rei de Salém lá naquela época, e não há muitos relatos sobre ele. Se Deus não tivesse enviado, se não tivesse escolhido Abraão, se ele não tivesse escolhido o povo, a descendência de Abraão, e escolhido aquele povo para relatar os fatos que Deus faria, não teria nada registrado. Nós não acreditaríamos em Cristo e nem acreditaríamos em Deus. Então ele enviou todo esse povo, ele enviou os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os pastores, os mestres, todos para o aperfeiçoamento dos santos, que hoje é nós, para termos a plenitude, para termos o conhecimento da plenitude de Cristo, ou seja, porque Cristo então nos libertou todos nós da lei da escravidão, que era a lei, para que nós fôssemos perdoados do pecado e que através de Cristo pudéssemos ter uma conexão direta com Deus. O que não podem segundo a lei, o que não podem segundo os religiosos que rejeitaram Cristo e que hoje se desligam de Cristo, voltando às mesmas ordenanças de que Cristo nos libertou, que é se reunindo em templos, que era mediante a lei, que era segundo o sacerdócio levítico, que é fazendo rituais, que é se submetendo a uma autoridade, em que não é Cristo que é uma autoridade de um sacerdócio que foi da lei, mas Jesus ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote livre. Portanto, esses religiosos que frequentam a igreja, eles não estão na graça de Cristo, pois a graça é a graça livre, do qual Jesus nos libertou da lei da maldição, da morte. Eles se desligam de Cristo voltando às mesmas ordenanças. Portanto, nós que estamos na graça não podemos voltar a estas ordenanças, como já lemos. Esse é o vídeo sobre Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que muitos não conseguem entender até os dias de hoje, principalmente os religiosos, que eles não têm esse Cristo segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Eles estão sob a tutela da lei, segundo o sacerdócio levítico, só que eles misturam tudo, Velho Testamento com Novo Testamento, Nova Aliança com Velha Aliança. Eles misturam sacerdócio de Jesus com sacerdócio levítico. Eles nem sabem o que eles creem, o que eles acreditam. Portanto, nós que estamos em graça, não voltemos a esse jugo de escravidão que é a lei. Portanto, nós devemos andar em espírito, que é segundo o sacerdócio de Jesus, que é sob a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele enviou o Espírito para que nós andássemos guiados pelo Espírito. E não devemos usar dessa liberdade para dar lugar à carne. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e principalmente que tenha entendido. Não esqueça também de deixar o seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais gente também. Bom, eu espero você no próximo vídeo. Até lá!